Olá, então vamos continuar com as nossas videoaulas sobre ADO.NET. Então na videoaula anterior a gente viu como que a gente pode ler dados de um banco de dados e exibir na tela. Então aquela famosa sigla CRUD, na aula passada a gente viu o R, que é do Read ou Restore, recuperar dados do banco, né, para ser usado no programa. Então agora a gente vai ver as outras operações que atualizam o banco de dados. Então, na videoaula anterior que a gente viu, a gente usava a cláusula select. Então, esse tipo de operação ele não atualiza o banco de dados. Agora a gente vai ver como que a gente pode atualizar. Como incluir um novo registro no banco de dados, como alterar o conteúdo de um registro que já existe no banco de dados, ou como excluir, deletar. Então a gente vai ver isso nesta e nas próximas videoaulas. Então a gente vai executar um tipo de query chamado Action Queries. São consultas que realizam alguma ação sobre o banco de dados. Então use Action Queries quando você precisar modificar o banco de dados. E essas modificações então são o update, insert e delete. Então as Action Queries são executadas através de um método chamado ExecuteNonQuery. Ele executa uma operação que não é uma consulta. A outra, que a gente viu na aula anterior, era uma query, era uma consulta. Eu mando uma consulta para o banco de dados, o banco de dados me devolve informações, registros. Agora a gente vai mandar uma ação para o banco de dados. O banco de dados vai executar essa ação, mas ele não vai retornar dados. Então eu vou mandar inserir um novo registro. Ele vai tentar inserir, se inserir, tudo bem, para aí. Mas ele não vai retornar os dados do registro. Bom, a ideia básica é abra, execute e feche. Então, abra a conexão, execute a ação e feche a conexão. Então, aí, no código apresentado aí, a gente lá string connection, string sConnection e SQL. Aí a gente vai colocar nessa string connection, que a gente já definiu no exemplo, os dados necessários para conectar o banco de dados. E na variável SQL é o comando, é a ação que a gente vai querer executar sobre o banco de dados. Então aí tem o OLIDB Connection, que a gente já criou na aula passada, OLIDB Command, e aí então estabelece a conexão e cria e gera o comando. E aí então depois abre a conexão, e aí onde está a segunda seta, manda executar usando o método ExecuteNonQuery. E aí depois fecha a conexão. E aí depois você pode até verificar se funcionou ou não. Mas basicamente é esse o procedimento. Bom, então aqui de volta ao exemplo que a gente já vem desenvolvendo nas aulas anteriores. Então a gente tinha aqui um textbox multiline e o botão conectar. Então a gente vai mudar um pouquinho o programa. Então eu vou, em primeiro lugar, toda vez que eu abrir o programa, que eu abrir essa tela, eu quero que os dados que já estão cadastrados no banco de dados sejam exibidos aqui. Então a primeira alteração que eu vou fazer, eu vou tirar esse botão aqui. Por quê? Eu não preciso escolher conectar toda vez que eu abrir o formulário, essa tela, eu quero que ele conecte no banco de dados, consulte o banco de dados e atualize esse componente. Então vamos alterar isso daqui. Então a primeira coisa, eu vou alterar. Então aqui, ó, ao invés de chamar a conexão, quando o usuário clicar no botão, eu quero executar esse código aqui toda vez que eu abrir o meu programa. Então eu vou criar um novo método aqui que eu vou colocar aqui, carrega dados. O que é esse carrega dados? Ele vai fazer uma consulta no banco de dados, pegar os dados que o banco tem e exibir no meu componente lá da tela. Então o que eu vou colocar é justamente esse código aqui, ó, exatamente esse código. Então eu vou colocar aqui, ó, private void carrega dados.
Então não altera nada o código, simplesmente a forma como ele é chamado. Então aqui ele é chamado automaticamente toda vez que carrega o formulário ou quando eu quiser. Eu posso colocar um botão lá, atualizar, por exemplo. Aí o usuário clica no botão, ele faz a mesma coisa. Aí eu chamaria esse método também. Então agora isso daqui eu posso tirar. Só que vocês lembram que se eu tirar um método que é vinculado ao evento clique, ele vai dar um erro. Então eu posso esperar dar esse erro e corrigir, ou eu posso vir aqui, ó. Vem aqui, F4, e eu desvinculo isso daqui, ó. Eu digo que não tem mais o evento clique desse botão. Aí agora eu vou deletar o botão e vou no código e posso até deletar o código aqui também. Bom, então eu vou tentar executar. Vou dar um F5 para ver se continua funcionando. Então a única diferença é que a hora que ele abrir a tela já tem que vir os dados do banco. Então aí está, ó. Abriu o form já com os dados. Então no constructor do form ele já foi lá, conectou o banco e trouxe esses dados. Então continua funcionando. Bom, outra alteração que a gente vai fazer agora, eu já tirei o botão daqui. Eu vou colocar isso daqui mais abaixo. Então eu quero colocar aqui uns text box para o usuário digitar o nome, CPF e salário do funcionário. E a hora que o usuário clicar num botão, ele vai inserir no banco e automaticamente a gente vai exibir esses dados aqui também. Bom, então eu vou criar aqui os campos e vou parar a gravação, vou criar e volto e comento os campos. Então para não ficar muito longo o vídeo. Bom, então este é o formulário. Eu quero que o usuário digite aqui o nome, o CPF, o salário. E quando ele clicar no botão criar, eu quero criar um novo registro lá no banco de dados. Então, monte um form parecido com esse. E eu coloquei aqui então um text box e dei o nome de, a propriedade name dele, txtnome. Esse daqui eu usei o maskEdit box, coloquei txtcpf. E nesse daqui também, vocês se lembram das propriedades, ó, a máscara, definir a máscara. Então eu coloquei 000,000,000 traço. Por que eu coloquei vírgula aqui e não ponto? Porque ele vai tentar analisar isso como se fosse uma formatação numérica. E na formatação numérica para o americano, a vírgula é o ponto para a gente. Então ele vai converter isso em ponto na hora de exibir na tela. E aqui eu coloquei um text box, que é o salário. Então esse daqui é um text box, eu não coloquei formatação. Por enquanto não vamos nos preocupar com isso, mas a hora de digitar os dados, você tem que digitar com cuidado para digitar um valor numérico válido. Embora a gente vai trabalhar com ele no formato de texto, text box, e eu vou enviar para o banco de dados e tem que ir um número que seja possível de ser convertido para um tipo decimal, ou um tipo double, ou coisa assim. Bom, e aí o botão criar, coloquei como name btn create. Então, create seria o C lá da sigla CRUD, né? Da sigla CRUD. Então é create e read. Read é o que a gente fez na aula anterior. Bom, aqui o evento clique desse botão aqui, eu coloquei cmd create. Então, construa um formulário desse e aí volte para essa videoaula, que na sequência eu vou mostrar então qual que é o código que a gente vai colocar no evento clique aqui desse botão. Bom, então eu vou abrir aqui o código do botão create. Então eu vou repetir aqui algum código que já tinha no anterior. Mais para frente a gente vai ver que a gente pode usar, definir esses objetos uma vez só, não precisa ficar redefinindo, redeclarando ele toda vez que você vai usá-lo. Então, eu defini aqui as variáveis string, que é o SQL, nome e CPF, e uma variável do tipo salário, que eu coloquei como decimal, mas isso não faria diferença, eu poderia mandá-lo como texto também para o banco de dados, desde que ele tenha só valores numéricos. Aí, a variável que vai conter a conexão, uma variável que é do tipo OLEDB command,
que é aqui que eu vou montar o comando SQL que eu vou enviar para o banco. Aí aqui então eu pego o campo txt nome, .txt é o que o usuário digitou lá, e coloco nessa variável. O campo txt-cpf, .txt, e coloco nessa variável. Esse daqui, que é aquele campo masked text, você tem que lembrar também daquela outra particularidade dele, ó. Então aqui nas propriedades, que é o mask. Vamos ver. Então aqui, ó, na propriedade text mask format, lembrar de colocar isso aqui, ó, exclude prompt and literals. Senão ele vai considerar esses pontinhos e traço também como parte do conteúdo do campo. E eu não quero. Então aí eu guardo o CPF aqui, peço para converter o conteúdo que o usuário tiver digitado lá no campo salário para o tipo decimal. Então aqui a gente poderia ter colocado também validações, né? No momento eu não vou colocar porque a gente está preocupado em saber como que funciona o acesso ao banco de dados. Mas numa aplicação profissional você teria que fazer a validação para impedir que o usuário tente incluir um valor inválido. Aí com esses dados aqui eu vou montar o código SQL. Então a gente pode usar o método objeto string para formatar o texto. Então eu tenho aqui uma parte que é fixa, insert into, o nome da tabela, funcionário, em quais campos que eu vou inserir. Depois, quais os valores que eu vou mandar para cada um dos campos. Então isso daqui é uma string, um SQL dinâmico. Quer dizer que cada vez que o usuário executar, eu quero montar esse SQL de forma dinâmica. Ou seja, substituindo nas posições aqui, ó, 0, que corresponde ao nome, 1, que corresponde ao CPF, e 2, que corresponde ao salário, eu quero substituir pelos valores das variáveis que estão aqui. Bom, montado o SQL, aí eu abro a conexão, eu instancio a conexão usando a connection string, eu abro a conexão, eu instancio o objeto command, então eu defino que eu quero enviar esse comando SQL, que é esse daqui, através dessa conexão. E aí então eu peço para ele executar. Então usando o método execute não query. Então esse método, como já foi dito, ele é utilizado quando não é uma consulta, quando eu vou mandar uma ação lá para o banco de dados e o banco de dados não vai me devolver um conjunto de dados. Então isso é usado para insert, update e delete. Bom, executou isso daqui e eu fecho a conexão e eu chamo o método carrega dados. Para quê? Para atualizar a tela, a lista de valores cadastrados. Então vamos testar para ver se está funcionando. Então aqui o form, eu vou colocar aqui Maria da Silva, um CPF, um salário, criar, e aqui está. Então funcionou. Vou fechar. Então também é relativamente simples. A única diferença aqui é o código SQL que a gente montou, e ao invés de usar o método que retorna um conjunto de dados, que era o executeReader, que a gente usou na aula anterior, a gente está usando o executeNonQuery para enviar uma ação, um comando SQL ao banco de dados. Tá legal? Então é isso. Na próxima videoaula a gente vê a outra operação, que é o update. Até lá!